Paz seja convosco. Mais uma vez estamos aqui para trazer uma palavra ao coração de todos os irmãos, todos os amigos, todos os colegas, todos os admiradores da palavra de Deus. E nessa hora eu quero fazer alusão a dois capítulos da Bíblia, de fundamental importância, porque a Escritura explica a Escritura. O texto bíblico explica o texto bíblico. E nessa hora eu quero fazer alusão aqui ao texto bíblico que está no livro das Revelações, Apocalipse, capítulo de número 6, versículo 2, e Apocalipse, capítulo de número 19, para que a gente possa, aqui nessa hora, estudar dois personagens. Um cavaleiro branco do capítulo 6 e um cavaleiro branco do capítulo 19. Cavalo branco do capítulo 6 e o cavalo branco do capítulo 19. E eu quero, antes de nós lermos a Escritura, de nós aqui colocarmos o texto para análise, para conhecimento, e para que o Espírito Santo de Deus nos capacite, nos oriente, eu quero orar por você, para que você possa entender, compreender, para que você possa absorver aquilo que Deus tem para falar com você nesta hora. E eu te convido, você que está aí agora, nos ouvindo, a fechar os seus olhos e orar. Fechar os seus olhos e pedir a Deus que traga a luz do conhecimento bíblico ao seu coração. Que traga a palavra de sabedoria. Traga a palavra do Senhor aos nossos corações nessa hora. Amado e soberano Senhor, Deus Criador, oramos, ó Deus, para que o Teu Espírito, Senhor, nos ajude, nos ensine, nos capacite, para aprendermos a Tua palavra nessa hora. Deus abençoe, Deus, dezenas, centenas, milhares de ouvintes que nos acompanham por esse canal, tanto, ó Deus, aqui no Brasil, aqui na Bahia, como aonde quer que chegue esse vídeo, em outro país, em outra nação. Eu quero orar para que o Teu Espírito Santo dê entendimento, clareza, para que possamos, ó Deus, compreender a Sua palavra, viver pela fé, se edificar no Senhor e agradar ao Senhor. Em nome de Jesus eu oro por todos e te peço, Senhor, tenha a liberdade, tenha a primazia de nos ensinar mais uma vez nesta hora, em nome de Jesus. E você que está do outro lado, diga amém. Queridos, eu quero fazer leitura do texto bíblico que nós vamos analisar, que nós vamos aqui deixar o Espírito de Deus falar conosco. Primeiro eu quero ler Apocalipse, capítulo de número 6, versículo de número 2. Diz assim o texto bíblico: olhei, diante de mim estava um cavalo branco, e o seu cavalheiro empunhava um arco, e foi-lhe dada uma coroa. Ele cavalgava como vencedor, determinado a vencer. Esse é o primeiro cavaleiro do cavalo branco, do capítulo 6, do livro das Revelações, Apocalipse. E agora nós vamos para o capítulo de número 19, versículo de número 11, até o versículo de número 16. E eu quero fazer alusão aqui, com muita calma, para nós entendermos o texto bíblico que menciona dois cavaleiros, menciona duas pessoas, uma sentada no cavalo branco, capítulo 6, e outro cavaleiro assentado no cavalo branco do capítulo 19. 19, versículo de número 11, diz assim: vi os céus abertos, e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. Seus olhos são como chamas de fogo,
e em sua cabeça há muitas coroas, e um nome que só ele conhece, e ninguém mais. Está vestido com um manto tingido de sangue, e o seu nome é Palavra de Deus. Os exércitos dos céus o seguiam, vestido de linho fino, branco e puro, e montados em cavalos brancos. De sua boca saía uma espada afiada, com a qual ferirá as nações. Ele as governará com o cetro de ferro. Ele pisa o lagar do vinho, do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Em seu manto e em sua coxa está escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Só isso. Deus maravilhoso, Deus soberano, nesta hora, Senhor, eu te peço que o Senhor nos esclareça, que o Senhor nos revele, que o Senhor nos oriente, para que possamos tirar todas as dúvidas, Senhor, nossa e dos nossos ouvintes, dos teus filhos, acerca, Senhor, destes 2 textos bíblicos que revela, Senhor, 2 personagens, que nós queremos aqui que o teu Espírito, Senhor, trabalhe na nossa vida, porque a Escritura explica a Escritura. Quero que você do outro lado repita comigo assim: a Escritura explica a Escritura. Meus queridos e amados irmãos e amigos, no capítulo de número 6 de Apocalipse, nós lemos um texto bíblico no versículo 2, que apresenta um cavalo branco e um cavaleiro no cavalo branco. E algumas pessoas têm uma dúvida muito grande. Quem é esse cavaleiro do cavalo branco? Esse cavaleiro é Cristo ou esse cavaleiro é o anticristo? E no capítulo 19, é Cristo, versículo 11 em diante? Eu quero deixar aqui a explicação do texto bíblico, para que a gente chegue ao nosso denominador. O texto bíblico do capítulo 6, versículo 2 de Apocalipse, fala de um cavaleiro montado em um cavalo branco. E diz que ele saiu para guerrear, ele saiu para vencer. Mas se nós observarmos, se nós tivermos cuidado, o próprio Espírito de Deus vai nos revelar que após esse cavaleiro do cavalo branco, vem os cavaleiros do cavalo amarelo, do cavalo vermelho e do cavalo preto. Outros cavaleiros que são destruição. Observe que esse cavaleiro faz uma alusão ao anticristo. Aquele que imita Cristo. Aquele que quer ser parecido com Cristo. Aquele que quer ser igual a Cristo. Exemplo, tipo disso, é no mesmo livro, Apocalipse 13. O falso profeta, a besta, todos eles querem governar e querem trazer a paz. O cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse, capítulo 6, versículo 2, tem essa missão. Tem a missão de trazer a paz, mas é uma paz passageira. Tem a missão de trazer a felicidade momentânea para as pessoas. Tem no seu arcabouço, no seu esconderijo, ele quer trazer para a humanidade um momento de tranquilidade, um momento de bonança, um momento de solução de todos os problemas. Ele está no cavalo branco, representando a paz, mas ele não é a paz. No capítulo 6, versículo 2, nós percebemos, quando nós investigamos o texto bíblico, que trata-se do anticristo. O anticristo, aí eu vou lhe citar alguns exemplos. Primeiro, esse cavaleiro, ele é visto na terra. Esse cavaleiro, ele tem um arco na mão. Esse cavaleiro recebeu uma coroa. Esse cavaleiro é visto sozinho. Esse cavaleiro é um anônimo. Esse cavaleiro é visto no início da grande tribulação, do capítulo 6. Ou seja, não é Cristo, não pode ser Cristo, não deve se apresentar contra Cristo, você não deve ser enganado por ele.
O Espírito de Deus hoje te revela. O cavaleiro do Apocalipse, capítulo 6, versículo 2, não tem nada a ver com Cristo, que ele vem da terra, ele tem um arco na mão, ele recebeu uma coroa, ele é visto sozinho, ele é um anônimo, e ele é visto no início da grande tribulação. Já o cavaleiro de Apocalipse, capítulo 19, versículo 11, em diante, é o protótipo de Cristo, é Cristo, é o Senhor dos senhores, é o Rei dos reis. E o apóstolo Paulo é tremendo. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, capítulo de número 11, versículo de número 14, o apóstolo Paulo, ele faz alusão a isso. Indiretamente ele diz que Satanás, ele se transfigura, ele se muda, ele se camufla, ele se disfarça em anjo de luz. Ou seja, ele tenta parecer Cristo, ele tenta ser semelhante a Cristo. Eu quero que você que me ouve aí nessa noite, você já imaginou, se você estiver pensando que o cavaleiro de Apocalipse, capítulo de número 6, fosse Cristo, certamente o mundo estaria enganado, estaria adorando e ele estaria feliz porque ele estaria tentando enganar as pessoas e para ele estaria dando tudo certo. Mas a igreja está na terra, a igreja vive, a igreja reina, a igreja tem um espírito de sabedoria, a igreja tem um espírito de conhecimento. E o personagem de Apocalipse 6, versículo 2, é mais do que provado de que não é Cristo ali. Porque ele ali, ele se transfigura. Ele ali é uma representação, apenas passageira de uma solução. Logo em seguida vem os outros cavaleiros. Ou seja, ele traz uma paz momentânea, ele traz uma solução momentânea. Mas ele disfarça-se para que as pessoas, os seres humanos, aquele que tem um pouco de conhecimento da Escritura, também pense que ele é até o Cristo e engane a muitos. Mas no versículo 19, nós vemos que o verdadeiro cavaleiro do cavalo branco, que é Cristo, ele é diferente. Ele vem do céu, não vem da terra. Grave isso. O anticristo, ele se apresenta no cavalo branco, mas vem da terra. O nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso Rei, ele se apresenta vestido num cavalo branco, em 19, Apocalipse 19, 11, mas ele vem do céu. Ele é visto em glória. Ele tem na sua boca uma espada, ou seja, a palavra dele é uma espada de dois gumes. Ele traz consigo muitos diademas, muitas coroas, Cristo. Ele traz também consigo, ele é acompanhado de um grande exército celestial. Isso é tremendo. O cavaleiro branco do capítulo 19, 11, ele vem acompanhado de um exército de anjos, de um exército celestial, diferente do cavaleiro do Apocalipse do capítulo 6, 2. O cavaleiro do Apocalipse capítulo 19, ele tem 4 nomes poderosos. O primeiro nome dele é fiel, Jesus é fiel. O segundo nome dele é verdadeiro, Jesus é verdadeiro. O terceiro nome dele é palavra de Deus, e ele é a palavra viva. E o quarto nome dele é o nome misterioso, que só os salvos vão saber quando chegar na glória. Só os salvos vão se encontrar com ele, vão viver, vão adorar. Ele vai se revelar como esse Deus poderoso. Então nós vimos aqui, capítulo 6, uma figura do anticristo se disfarçando do cavaleiro do cavalo branco para enganar a muitos. Assim como no Apocalipse 13. Assim, nós vemos no Apocalipse 19, o verdadeiro cavaleiro do Apocalipse do cavalo branco, que é Cristo, que tem um nome, isso é maravilhoso, isso é tremendo. Ele se identifica como sendo Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E está escrito isso na sua coxa, está escrito no seu manto. Na coxa dele está dizendo que ele é Rei dos Reis. No manto dele está dizendo que ele é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Esse é o nosso Deus. E eu quero que você que nos escuta nesse vídeo, que a partir de hoje você veja, você perceba, o Espírito Santo te esclarece, te ensina, para que a partir de hoje você adore ao cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse, capítulo 19, versículo 11.
Esse é o Deus que me salvou, esse é o Deus que te salvou. Mas o anticristo, ele vai se desfaçar, ele vai se transfigurar para tentar iludir você e para tentar me iludir. Mas persevere, tenha fé, creia em Deus, que nada vai te enganar. No meio dessas aflições, no meio dessas lutas, no meio dessa pandemia, o Salvador da pátria pode se apresentar. Mas você precisa entender que Deus te guarda, Deus te protege, Deus cuida de você e não deixará você ser confundido, não deixará você ser enganado. Deus te abençoe, Deus te fortaleça e eu quero orar por você agora. Deus soberano e Deus maravilhoso, Senhor, nessa hora eu quero te agradecer, porque o Senhor traz a luz aos nossos corações. E o Senhor é um Deus que prepara-nos, ó Deus, para os dias maus. Assim, Senhor, como todo aquele que não tiver a marca do anticristo será vencedor, ressuscitará, porque o Senhor vai ressuscitar aqueles que não têm a marca do anticristo. Assim, ó Deus, nós te pedimos. Assim, Senhor, nós te agradecemos por esse momento e te pedimos, ó Deus, continue esclarecendo, continue, ó Deus, trazendo a luz da palavra, para que a igreja na face da terra não seja enganada e glorifique a esse Deus poderoso, que é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Deus abençoe, fique com Deus e até a próxima, em nome de Jesus. Paz.